repercutir com você neste vídeo sobre uma matéria que saiu na Arabia, também saiu na Al-Mayadeen, em outros portais, falando da pressão que os Estados Unidos estão exercendo neste momento, juntamente com o Estado sionista, sobre o Líbano. E o que querem os Estados Unidos em relação ao Líbano, assim como os sionistas do Estado supremacista? Eles querem o desarmamento da resistência libanesa. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Estados Unidos e o Estado, que já é um Estado supremacista também, né? Vocês não sabem o que é cada uma daquelas cidades lá, dos interiorzão lá dos Estados Unidos, né? Não é que as pessoas bem vestidas nos seus escritórios em Nova York, Chicago e outras cidades, né? Sejam diferentes na essência, né? Mas eles são diferentes na forma. Então, muitos, já alguns são supremacistas, né? A combinação é bastante complexa, né? Mas, né? Quando estamos falando de... Eles gostam dessa história de QI, né? Quando estamos falando de QIs muito baixos, né? Então, a gente consegue associar as duas coisas. Pois bem, naquelas regiões pantanosas dos Estados Unidos, onde jacarés, né? Crocodilos, né? Se confunde com gente, muitas vezes, né? Vocês não sabem o que é. Vocês não têm noção do que é. Esse racismo, né? Essa vontade de ser supremacista, embora a pessoa pareça muito mais um jacaré, mas ela quer ser um supremacista branco, né? Aquelas lá que se vestiam com aquelas, né? Roupas brancas, tal, não sei o quê. Enfim. Pois bem. Os supremacistas lá dos Estados Unidos, assim como os supremacistas lá do Estado artificial, né? Estão pressionando o Líbano, né, para o desarmamento justamente de quem pode salvar o Líbano, né? O Hezbollah, né? O Ali Fayyad, que é um deputado, membro do parlamento libanês, tá? Disse que os Estados Unidos estão a exercer neste momento uma forte pressão cada vez maior, cada vez mais crescente sobre o governo libanês, que é um bunda mole total, né? Governo fraco, medroso, covarde, né? Para que o governo libanês desarme o arsenal, destrua o arsenal do Hezbollah. Se o Hezbollah desejar hoje em dia, derruba o governo do Líbano, tá? O exército libanês não é mais poderoso do que o Hezbollah. O Hezbollah, neste momento, não está na ativa precisamente por causa de tanta pressão que sofreu e resolveu deixar o exército do Líbano lidar com os supremacistas que seguiram a atacar, notadamente, né, o sul do Líbano, mas também outras regiões, né? Grande parte da sociedade libanesa hoje, não somente aquelas pessoas que apoiam mais diretamente o Hezbollah, já pedem pela volta, né, da atuação da resistência contra os invasores colonialistas, supremacistas, né, sionistas e vagabundos lá do Estado artificial, né, de Israel. Tá? O Fayyad falou que o Washington está pressionando por um cronograma, tá, para desmantelar as armas da resistência libanesa, tá? Sob o pretexto de uma estrutura passo a passo, tá? O Fayyad disse que os Estados Unidos informaram, né? Estou informando para vocês, informaram as autoridades libanesas que esperam uma resposta do governo já nessa semana, tá? Sobre a concordância com um acordo de desarmamento em fases, né? Os americanos também estão tentando chantagear o Líbano com ameaça à segurança de suas fronteiras, de sua fronteira leste, alertou aí o Fayyad. Bem, ele reconheceu, né, a possibilidade de discutir o princípio do passo a passo, tá? Que a resistência pode fazer um debate sobre isso, tá? Ele enfatizou, né, que o Líbano deve enfrentar tais demandas com a força
como fosse autoconfiança, tá? O Líbano não é fraco, é assim, esse Líbano com esse governo é fraco sim, Fayyad. Ele afirmou também que a questão das armas da resistência continua sendo uma questão soberana a ser tratada pelo Estado libanês. Então, que história é essa de entender que a resistência pode discutir o passo a passo aí, né? Não há passo a passo, não há nada que possa, evidentemente, partir dos Estados Unidos, né, e do seu instrumentozinho artificial ali, que possa ser interessante para o Líbano, né? Mais de 3 mil violações do cessar-fogo com o Hezbollah, com o Líbano, mostrou claramente que não é possível confiar. É porque tem gente que ainda confiava, né? No Estado supremacista, tá? Eles não cumpriram o acordo. O único acordo que eles cumpriram até hoje foi o acordo que instituiu, né? Que roubou terras da Palestina e foram entregues para elas. E foi entregue para elas. O acordo roubou e entregou. Vai lá. Pode expulsar as pessoas. Ninguém se importa. Tá? Pode matar, pode tomar a casa das pessoas, as plantações, tudo que vocês quiserem. Ninguém se importa. Hoje não se importa, imagina naquela época, né? Pois bem, é isso. Deixando claro que o Líbano é um país que me cativa muito, né? Ali naquela região da Ásia Ocidental, é um país que tem particularidades muito interessantes. Um país que tem, inclusive, azeite, né? Oh, coisa boa. Agora, é um país que um dia eu quero visitar, né? E é um país que tem uma paisagem também muito bela. Na verdade, justiça seja feita, toda aquela região, em termos de paisagens, é uma região muito bonita, né? Bem, então, gente, o que a gente percebe aí é Israel costurando uma outra guerra, né? Israel começando a costurar uma outra guerra. Eles não vão parar. Ou o mundo para Israel, ou Israel nunca vai parar. Né? Começa desse jeito. Que absurdo é esse, né? De exigir que o governo libanês desarme a resistência, estabelecendo um cronograma. Sendo que as armas da resistência é justamente aquilo que mantém a segurança do Líbano. Não fosse pelo Hezbollah, o Líbano já tem... Porque se você olhar, né, ali para a topografia do lugar, né, temos montanhas no Líbano ali e tal, mas há uma facilidade muito grande de entrada no Líbano pelo litoral, a partir deste local. Israel poderia perfeitamente espalhar suas tropas. Né? Também há, na região um pouco mais nordeste ali, né, a possibilidade de invasão do território libanês. O Hezbollah segura as pontas ali para o Líbano, né? Este é o fato. Então, é necessário muita força para resistir a essa chantagem aí do Império, né? Porque ela é perigosa e ela já está, né? Ela está na origem de uma pressão que pode levar a um confronto estarrecedor contra o Líbano, né? Este é o ponto. Então, é importante aí que a resistência volte, né? A atuar na defesa do Estado libanês. Bom, uma questão interessante, né? Saiu lá em Israel, eles estão começando a reconhecer, né? Que foram derrotados. Totalmente derrotados. A cada dia aparece muito mais informação sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente tem informação aí de que as instalações atacadas em Fardal, lá no Irã, já estão sendo, né, totalmente consertadas, né? A estrada que leva a Fardal, tudo está sendo já construído rapidamente pelo Irã, tá? Então, o que acontece aí, né? O Haaretz, né, disse que nenhum dos objetivos de Israel com a guerra foi alcançado, tá? Nenhum. Primeiro objetivo, segundo, estabelecido aqui pelo jornal israelense, né? Eliminar o programa nuclear do Irã. Não foi, né? Todo mundo sabe disso. Que não foi, tá? Em Israel, todo mundo sabe que não foi. Netanyahu sabe que não foi. E eles argumentam que a destruição do arsenal militar nuclear iraniano é necessário porque é uma questão existencial para Israel, né? Existencial. Ora, né? A questão existencial para Israel, né, passa pelos ataques, pelas agressões que Israel faz a todas as nações daquela região. No momento em que Israel aceitar, né, que os palestinos têm direito a ter um pedaço da Palestina,
como foi decretado pela dona ONU, covarde também, né, naquela ocasião, e pelas nações que compunham a ONU, inclusive a dona União Soviética, tá? Inclusive a dona União Soviética, né? Então, no dia que Israel reconhecer, sair dos territórios ocupados, né, entregar a Cisjordânia para as autoridades palestinas, que aliás, caladinha, né? O silêncio assim retumbante, né? Enfim, são problemas que, contudo, não afetam a causa palestina, né? Problemas existem em todos os estados, em todos os governos, em todos os regimes, né? Então, é um problema, evidentemente um problema sério, que os palestinos precisam resolver futuramente. Agora deveria resolver, né? Mas se não for o caso, futuramente, né? Bem, Israel sabe que o Irã tem enriquecimento de urânio já a 60%, tá? E que esse urânio não foi destruído com os ataques com o B-2, né? Que, na minha opinião, sequer, né, sobrevoou o território espaço aéreo iraniano, né? E a tal da bomba perfurante, que, na minha opinião, também não foi jogada. Mas tem um vídeo, não foi jogada. Mas tem uma imagem, não foi, tá? Bom, então, primeiro objetivo militar, eliminar o programa nuclear do Irã. Não foi. Segundo, destruir o programa de mísseis balísticos do Irã. Mas não foi mesmo nesse daí, né? Foi nada. Isso aí passou longe, né? Mas passou muito longe isso daí, né? Esse objetivo de destruir, né? O jornal citou um alto oficial militar israelense, precisava, não, né? Que admitiu que não havia base sólida de inteligência para afirmar que a capacidade de produção de mísseis do Irã havia sido destruída. Não precisa do especialista, né? Todo mundo sabe disso. Mas por que você sabe disso aí? Você está falando que os mísseis que estavam caindo o tempo inteiro em Israel mostrava claramente que a missilística iraniana não havia sido afetada, né? As estimativas, eles são realmente, né, confiantes, né? A estimativa mais alta de plataforma de lançamento destruída é de 60%. Ou seja, 60%, né? Até parece, né? Que eles destruíram 60% da missilística aí, das plataformas de lançamento, né? Destruíram bastante naquele primeiro dia, né? Que o Mossad fez um trabalho ali que depois não conseguiu reproduzir. E aí depois ficou colocando bomba debaixo de carro, né? Que é um, né, terrorista da pior espécie mesmo, né? Terceiro objetivo, interromper o apoio do Irã aos movimentos de resistência. Esse apoio, na verdade, está bastante machucado neste momento, né? Eu acho que há uma supervalorização dessa questão hoje em dia. Então, por exemplo, quando os Houthis jogam mísseis em Israel, né, é por causa do Irã. Não necessariamente, hoje em dia, não necessariamente. Os Houthis têm a sua própria produção de armas e os Houthis não recebem neste momento, né, ao que tudo indica, armas do Irã, né? Hezbollah não está recebendo, as linhas foram cortadas. Resistência na Palestina provavelmente também não. Não, certamente não. O provavelmente também não é o Kataib Hezbollah. Porque no contexto de uma guerra, o monitoramento é muito maior. Então é muito improvável, né, que o Kataib Hezbollah esteja recebendo lá no Iraque as armas do Irã. Mas é bom para Israel falar que quando os Houthis jogam míssil, não é o míssil dos Houthis, é o míssil do Irã, né? Eles não conseguem aceitar que os Houthis causem a eles os problemas que o Hassan Allah costuma causar, né? E aí o jornal fecha ali o seu editorial praticamente falando que fomos, a verdade é que fomos dissuadidos. Aí entenderam, né, o que aconteceu. Entenderam o que aconteceu, tá? Israel enganou o público sobre as perdas que sofreu com os ataques retaliatórios iranianos, tá? Comunicado admitiu que os israelenses também foram dissuadidos pela resposta iraniana, tá? Não é coincidência que Trump continue repetindo que ambos os lados estavam exaustos, diz o comunicado ali enfim, na matéria do Haaretz, né? Bem, neste momento está em torno de 41 mil, na verdade passou, né, já o número de 41 mil pessoas pedindo indenizações para o Estado israelense. Peça tudo que vocês puderem, tá? Para esse Estado aí, né, para que a crise econômica também seja lembrada aí, também faça parte aí da lembrança do que foi essa guerra dos 12 dias, né? Amigos e amigas, um abraço forte para todos vocês. Meu muito obrigado pela generosidade de sempre, tá bom? É isso.